Então já vamos com Cláudio Rezende, ao vivo nos estúdios da Itatiaia, com a reviravolta na definição do comando técnico do Galo. Cláudio, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite ao Edu, boa noite a todos. A reviravolta, ontem a gente trazia aqui o Galo com a situação encaminhada com o argentino, o Martin Anselmi, que acabou recusando, de última hora, repensou, preferiu agradecer o convite do Atlético neste momento, e aí o Galo partiu para o nome do Jorge Sampaoli. Inicialmente, Cirilo, até domingo, eu posso assegurar que o Atlético não pensava no Sampaoli para ser o treinador. Mas, diante do contexto, aí tem parte do elenco, alguns jogadores, até publicamente, demonstraram que queriam o Sampaoli. Tem a questão de boa parte da torcida nas redes sociais, querendo o Sampaoli. O treinador está livre no mercado, conhece o Atlético, conhece o futebol brasileiro. E, para o momento, se o Atlético, depois do Anselmi, tivesse uma decisão de trazer, por exemplo, nomes que foram e que estavam na lista e foram comentados, como o Pedro Caixinha, como o Luiz Ubeldia, a rejeição seria enorme. Nesse contexto, a cúpula de futebol do Atlético, o comitê do futebol, se reuniu ontem mesmo e definiram que, neste momento, o melhor caminho seria realmente trazer de volta o Jorge Sampaoli. E aí o Atlético iniciou conversas. Hoje pela manhã teve uma reunião virtual e nesta reunião virtual as coisas já se encaminharam porque o Sampaoli realmente demonstrou interesse de vir. Como a gente já falava, que quando a gente conversava ali desde a saída do Cuca, que o Sampaoli toparia vir para o Atlético, sem pedir reforço, até porque a janela está fechando hoje, não tem mais possibilidade de chegar atletas para esse ano. E o Sampaoli, ele vê o elenco do Atlético como um elenco bom para disputar essa reta final de Campeonato Brasileiro, melhorar o desempenho e a classificação. E também, na Copa do Brasil tem o jogo da volta com o Cruzeiro para fazer um bom jogo, para, quem sabe, conseguir a reviravolta no placar. E tem Copa Sul-Americana, que o Atlético é considerado um dos favoritos para levantar a taça. Então o Sampaoli demonstrou esse interesse. O Atlético mostrou para ele, viu, Cirilo, que o clube de 2025 não é aquele mesmo de 2020. Hoje é SAF, hoje os departamentos estão cada vez mais integrados. Que o Sampaoli, na época, ele passava por cima de algumas coisas, ia direto na diretoria, nos donos. Tem um processo diferente a ser feito agora. E ele está mais sereno. Foi o que eu ouvi de fontes da diretoria do Atlético. Então, as coisas caminharam durante a tarde. Já começaram a confeccionar o contrato. Agora tem aquelas situações, cláusulas contratuais, definição de comissão técnica. A princípio vão vir 4 pessoas com o Sampaoli. Inicialmente ele até trabalhava com mais gente. Seriam 4 pessoas. Um auxiliar técnico, que é até brasileiro, o Diogo Meschini, que já até esteve no Atlético naquela outra passagem. Um preparador físico. Ele trabalhava com 2, Um que deu aquele soco no Pedro, que é o Pablo Fernandes, e o filho. Vamos ver qual dos dois que vem. Se ele vai trazer o pai ou o filho. Essa informação a gente ainda está apurando. Tem o Andreata, o Gabriel Andreata, que é brasileiro. Seria um coordenador. Então, ele está trabalhando com essa possibilidade. 4 pessoas eu coloquei aí junto com o Sampaoli. Então, vamos ver como que a situação se encaminha. A ideia do clube e até do Sampaoli é que o anúncio seja feito ainda hoje e ele chegue amanhã para comandar o treino à tarde, que é a expectativa, que é a ideia da diretoria já no fim de semana. Maravilha, Cláudio. A turma que tá no YouTube, vai mandando sua opinião aí. 9 mil pessoas já com a gente no YouTube. Deixa o like, tem enquete no chat para a turma votar também. Primeiro, quero a sua opinião, Edu Panzi, quanto a esse contexto diferente, Uma reviravolta no entendimento após um acerto que não deu certo, que a informação era essa, Estava acertado, estava com um encaminhamento muito tranquilo para assinatura com o Martin Anselmi, e aí o Sampaoli, que estava fora dos planos, agora chega para comandar o Atlético. Como você entende esse cenário todo, Edu?
Cirilo, há males que vêm para o bem, né? Eu acho que a possível vinda do Sampaoli pode fazer bem também, dar mais tranquilidade à diretoria do Atlético, né? Que vai ter um pouquinho mais de paz, porque era a vontade da maioria absoluta da torcida atleticana, pelo menos a bolha de rede social, e não só a rede social, né? Conversando com outros atleticanos, boa parte, e eu falo a maioria mesmo, gostaria de ter a volta do treinador argentino. O Anselmi deu para trás, desistiu, e o Atlético recorreu à bola de segurança, vamos chamar assim, em termos técnicos de conhecimento do clube. O Sampaoli está morando no Brasil, mora em Búzios, né? Acompanha o futebol brasileiro, assiste jogos do Campeonato Brasileiro. Para ele não é novidade nenhuma, não é surpresa nenhuma, sabe qual é e como é o elenco do Atlético, característica de atletas. Já conhece o clube, já conhece a cidade, já conhece os donos do clube, e para ele não vai ser mistério. Para nós não vai ser mistério o jeito de jogar do Atlético, mas são cenários diferentes daquele que o Sampaoli encontrou lá em 2020, quando chegou, teve um longo período para treinar, para trabalhar por conta da pandemia. Dessa vez não vai ter, ele vai ter um curto espaço de tempo para trabalhar, para começar a implementar a ideia de jogo dele. Há uma facilidade em relação a alguns atletas, Everson, Arana, Alan Franco, Júnior Alonso, uma turma que já trabalhou com o Sampaoli, outros jogadores que têm uma adaptação a um jogo mais posicional, por já terem trabalhado assim, como o Alexander, por exemplo, o Scarpa com o próprio Gabriel Milito, outros jogadores que trabalharam com o Milito ano passado também. Então eu acho que não vai ser um grande mistério, mas Cirilo, demanda tempo, demanda repetição, demanda treino, e tudo isso o Atlético não tem. O que eu estou falando para o Sampaoli valeria para qualquer outro treinador com uma mudança brusca de modelo de jogo, de ideia. A gente fala muito do jogo com a bola, né, da mudança, mas sem a bola também. A diferença do estilo de marcação do Sampaoli é enorme para o jeito de marcar do Cuca, por exemplo. Então há uma ruptura de trabalho, de ideia, e que ele vai ter pouquíssimo tempo para trabalhar. Então é bom também que o torcedor se prepare e que esteja atento que os cenários são diferentes. Não dá para cobrar e esperar que no dia 11 e nos dias posteriores já seja aquele Atlético que funcionava, aquela engrenagem que funcionava muito bem no campeonato de 2020. Vai ser algo mais duro, mais sofrido, porque justamente não ter tempo de treinar, de trabalhar, e serem jogos seguidos, competições importantes. Já começa com o Clássico, perdendo por 2-0 na casa do Cruzeiro, no Mineirão, com mais de 60 mil pessoas. O cenário é completamente diferente, mas eu disse, há males que vêm para o bem. E eu acho que de todos os nomes que foram falados, cara, português, argentino, brasileiro e por aí vai, o do Sampaoli era o melhor em termos de trabalho de campo, e era o melhor por já conhecer o Atlético. E talvez seja o melhor por estar aqui no Brasil também, acompanhando de perto tudo que está acontecendo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Libertadores. O Sampaoli, ele consome futebol. Ele não fica em casa apenas andando de bicicleta. Ele está lá assistindo futebol. E o que ele está assistindo é o nosso futebol aqui do Brasil. Tomara que dê certo, torcer para que dê certo, que seja um trabalho de médio e longo prazo, e que o extracampo do Sampaoli esteja realmente diferente. E que o extracampo do Atlético, da diretoria, também seja diferente, mais maleável também, e que as coisas aconteçam de uma forma saudável no dia a dia do clube. O pessoal tá opinando aqui no chat, nos dois canais aqui, deixa eu somar os dois aqui, quase 4 mil votos. E a enorme maioria, o percentual tá parecido, 73% pelo sim aqui nos dois canais. Tem a turma que tá indecisa, tem a opção para os indecisos, que eu ainda não sei, e tem o não, se ele não é o nome certo para comandar o Atlético, mas já com 73% em um canal, 74% no outro canal, avaliando como positivo a presença do Jorge Sampaoli para comandar o Atlético. Contextos, né, Cláudio, devem ser considerados, porque no fim de semana não era um nome cogitado, em um cenário diferente, em que um acerto com o Anselmi parecia realmente já tudo certinho, né, para que ele de fato chegasse para comandar o Atlético. Deu para trás e, bom, se está com dúvida realmente não tem que vir, né? E agora, no novo contexto, em setembro, para contratar um treinador, para começar um novo projeto, para começar uma nova história. E aí, claro, o primeiro jogo é o Clássico, mas tem muita coisa pela frente na temporada ainda que deve ser considerada. Não colocar o jogo de semana que vem
para resumir a temporada do Atlético. Ainda tem a Copa Sul-Americana, ainda tem um Campeonato Brasileiro com muitas rodadas pela frente. O Galo ainda tem 18 jogos para fazer, né, de Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa pela frente. Contextos devem ser considerados para justificar essa contratação do Sampaoli e essa reviravolta. Tomara, de fato, que o extracampo esteja completamente diferente. Tomara que o externo esteja completamente diferente do que foi anteriormente, porque quanto a conhecimento de bola, nós já vimos o Sampaoli trabalhar em outras oportunidades. Teve os seus problemas comandando clubes recentemente, teve a ausência de conquistas também comandando clubes recentemente, e o Sampaoli chega num contexto bem diferente do que ele chegou em 2020, né? Com um status diferente do que chegou em 2020, mas esperamos de fato que a resposta seja positiva dentro e fora de campo. Cláudio. O Cirilo tocou num ponto desse status, né? Sim. O Sampaoli chega menor do que chegou em 2020. Sim. Eu não estou falando do tamanho, não. Ele é pequeno, ele chega, mas eu estou dizendo ele chega menor em termos de status no mercado. Exatamente. Como as pessoas veem a qualidade, vamos colocar qualidade, né? O nível dele no mercado de contratação de técnico. E por isso eu acho que o Sampaoli, ele sente que no Atlético ele pode recuperar o seu status. Ele acha que pode casar. E eu também acho que pode acontecer, justamente por já ter trabalhado aqui, por já conhecer, já estar mais ou menos adaptado ao dia a dia da cidade do Galo. Ele chega menor e ele pega um Atlético que passa por um momento muito complicado mesmo. É um momento de crise técnica do Atlético, já passou por outro tipo de crise nessa temporada, que foi crise administrativa, financeira, que agora está acertado. Agora é hora de cobrança técnica, cobrança tática, por isso a troca de treinador, e com a chegada do Sampaoli, esses atletas precisam mostrar mais. Porque já tem mais de um ano que eles estão jogando a responsabilidade para o técnico, né? Ano passado, a responsabilidade no início foi do Filipão. A responsabilidade no ano passado, no final, foi do Milito. Esse ano os jogadores começaram dando entrevista de que não gostava de jogar daquela forma, não gostava de jogar naquela função, eu me sinto mais confortável assim, assado. E o escambau, né? Porque agora tá todo mundo, esse ano jogou todo mundo na posição confortável, o lateral na lateral, o meia na meia, e ninguém jogou nada, né? Então passou da hora de terceirizar a responsabilidade para esses atletas do elenco do Atlético. Eles precisam de uma vez por todas assumirem as próprias broncas, assumirem que não estão bem e parar de responsabilizar o técnico que saiu. Porque responsabilizaram o Filipão quando saiu, o Milito quando saiu, e agora vão jogar para o Cuca que saiu. Então vocês, jogadores do Atlético, agora assumam as suas responsabilidades. Vocês são bons, todos já demonstraram na carreira recente que são ótimos jogadores. Então passou da hora de vocês assumirem as suas responsabilidades e os seus problemas. Tá todo mundo jogando na posição confortável e não jogando nada. Agora chega outro treinador e para de terceirizar a responsabilidade. Agora é a hora de vocês mostrarem que são bons mesmo. Concordo, Panzi. Mais do Atlético, Cláudio Rezende. Vamos lá, Cirilo. A gente preparou aqui alguns números do Sampaoli. A gente está vendo que desde a saída do Cuca, ele é o preferido aí da torcida nas enquetes. Inclusive na enquete que está ao vivo agora aí, nós temos... A nossa está 73% nos dois canais. Exatamente, 73% do pessoal aprovando. O Sampaoli no Galo, em 2020, Cirilo, ele teve 44 jogos... 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Foi campeão mineiro, a final foi contra o Tombense e o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, disputou o título até as últimas rodadas com Flamengo e Internacional. E temos também os números do Sampaoli no futebol brasileiro, em jogos com outras equipes também no Brasileirão. Vamos lá, com o Santos, com o Galo e com o Flamengo. São 98 jogos, mostrando aí que ele tem experiência, né? Essa experiência para... esta reta final de ano, 98 jogos com 51 vitórias, 23 empates, 24 derrotas. O time dele marcou, os times, né, marcaram 155 gols e sofreram 108. São times que fazem gols e sofrem também, né, Cirilo? Ele tem aí um time sempre muito ofensivo, inclusive, para muitos, né, é uma crítica do Sampaoli. O time dele é ofensivo demais, às vezes tem que se cuidar nos contra-ataques, mas... é um perfil aí do Atlético, os jogadores. O Edu Panz falou de alguns atletas que trabalharam com ele. O Guilherme Arana já estava aqui, antes da chegada do Sampaoli.
e trabalhou com o Sampaoli, inclusive fazendo uma função ali diferente, né? Um lateral que vinha por dentro e foi muito bem naquele momento. E ele trouxe 3 jogadores do atual elenco. Com ele, o Everson. O Everson foi um pedido claro, né, na época do Sampaoli, porque com ele tem que saber sair jogando com os pés. Inclusive isso o Galo não vai ter problema, né? Porque o Everson já é o goleiro que ele gosta bastante. O Galo tinha contratado o Rafael, né? Isso, tá no São Paulo hoje. E aí pediu o Everson Sampaoli, né? Isso, nos treinamentos mesmo. Ele tem um lado esquerdo parecido com o que ele tinha. Arana. O Alonso ele trouxe também. E tem um ponta, hoje é o Coelho, jogador de 1 contra 1. Era o Keno ali. Era o Keno. E ele, na época também o Alan Franco trabalhou com ele, então ele tem uma parte da defesa aí que trabalhou com ele, né? O Arana lateral esquerdo, o Alonso zagueiro, o volante e o goleiro Everson. Então, o Sampaoli chegando, essa é a expectativa do anúncio aí nas próximas horas. E ele chegando mesmo para treinar amanhã, ele vai ter uma semana de treinos com o time. É verdade que algumas ausências aí de jogadores que estão em seleções, 2 que trabalharam com ele, né? O Júnior Alonso, o Alan Franco e o Ivan Roman. Então ele vai ter tempo aí para trabalhar uma semana antes do clássico contra o Cruzeiro. Mas é a bola da vez mesmo naqueles trâmites finais, Cirilo, de contrato de cláusulas para o anúncio de Jorge Sampaoli voltando à cidade do Galo.